Olá, amigos! Nós estamos aqui com o programa na área 2. Nós focalizamos única e exclusivamente a Série A2, que está chegando ao final, rapaz. Espremeu 11 rodadas, uma semifinal e agora restaram 2 equipes. São Gonçalo e o Bangu irão decidir, estão na final da Série A2 e nós vamos saber, domingo à noite, quem vai subir para a série principal. Contamos aqui neste programa com o Rian Gomes, com o João Oliveira, que eles irão participar do programa com a gente, com comentários a respeito desses 2 jogos que aconteceram no final de semana. Começou com o jogo entre São Gonçalo e Olaria. Foi 3-0 para a equipe do Olaria. Do São Gonçalo. O pessoal da Rua Bariri deve estar vibrando com o que eu falei há pouco. Então, aí no outro jogo, o Bangu derrotou o Araruama por 1-0. Cumprimento aqui os companheiros. O Rian Gomes inicialmente. Boa tarde. Fala, Rian. Fala, Ronaldo. Um prazer mais uma vez estar aqui contigo, com o João Oliveira. E um abraço a todos os amigos ligados e conectados aqui na Cariocão TV, na TV Ferdi, para mais um programa muito especial. E agora já conhecendo os grandes finalistas dessa competição, uma competição incrível desde a primeira rodada, uma das Série A2 mais equilibradas da história, e é um prazer estar fazendo parte dessa história aqui um pouquinho. E o João também fala com a gente. E aí, João? E aí, Ronaldo, Rian, amigos e amigas, acompanhando aqui mais uma edição Na Área A2, para trazer detalhes desse campeonato muito equilibrado, né, até agora, na primeira fase, nas semifinais também, especialmente nos primeiros jogos, né, só esse jogo do Olaria com São Gonçalo sai um pouquinho do script, mas a gente vai falar sobre isso bastante aí durante o programa. Muito bem, de 12 equipes, ficaram 2, não é? Bangu e São Gonçalo. Vou começar com você, João. Ficaram as 2 melhores equipes para decidir, você que acompanhou de ponta a ponta toda a Série A2, as 2 melhores equipes para decidir o campeonato? Acredito que sim, Ronaldo. O São Gonçalo foi a equipe mais consistente durante toda a competição, todo o campeonato até agora, tanto na fase regular quanto também nos playoffs, né? Soube jogar bem fora de casa e conquistar a classificação jogando em casa, nos seus domínios lá em Xerém. E o Bangu também pela arrancada que deu, passou um período de oscilação dentro do campeonato, mas depois conseguiu arrancar, se classificar e, com segurança, né, buscar a vaga na final contra o Araruama. O que você achou, Rian? Eu acredito que eu vou na mesma linha que o João. Acho que foram as 2 equipes. Claro que com situações diferentes, em circunstâncias diferentes, né? Como trouxe o João. O São Gonçalo foi dominante ao longo de toda a competição e criou uma gordura que o possibilitou administrar ali nas rodadas finais, principalmente a partir da metade da competição para o fim. Tem um elenco mais enxuto, a gente sempre traz isso aqui, são poucos jogadores, sofreu com perdas ao longo da competição e mesmo assim conseguiu manter a consistência. Então, um time que chega a essa decisão com mérito, foi realmente a melhor equipe da fase regular da Taça Santos Dumont, não à toa foi o grande campeão e chega bem motivado para essa decisão, especialmente por conta dessa vitória maiúscula, né, para cima do Olaria na semifinal. E nesta final, que vai acontecer o primeiro jogo na quarta-feira, não é? Este jogo vai ser às 19 horas, no estádio de Moça Bonita, Bangu e São Gonçalo. Tem favorito? Começo com você, Rian. Olha, dessa vez eu não costumo ficar em cima do muro não, mas é uma pergunta difícil, porque aí a gente tem que considerar todos os aspectos que envolvem uma grande decisão, né? Um jogo desse tamanho, valendo uma vaga na nossa série principal, né? Que é o prato principal, né? Todo mundo quer estar na Série A. Então, o São Gonçalo, pelo que fez dentro de campo, poderia largar na frente, né? Porque tem um time mais equilibrado, na minha humilde opinião. Um time que se encaixou muito bem, um time mais entrosado do que o Bangu, na minha concepção. E um time que chega com essa vantagem técnica em campo. Mas aí, do outro lado, a gente tem que avaliar para os mais... para a galera que curte o futebol desde a antiga, sabe que essa parte da tradição, da camisa, parece que não, mas tem relevância assim num momento como esse, né? Seria o São Gonçalo brigando por um acesso inédito, né? Que nunca aconteceu. Primeira vez que o São Gonçalo chega a essa condição de estar na primeira divisão.
Então tem todo um nível de ansiedade, né, que circula pelo clube. E do outro lado o Bangu, um clube que busca uma reestruturação na sua história, né? Sofreu um lamentável episódio no início do ano com um rebaixamento, né? Um clube centenário que vai buscando se reerguer. Então existe uma pressão diferente para cada lado, né? O São Gonçalo vivendo algo parecido do que foi com o Araruama, como a gente trouxe na semana passada, né? Um clube que já vem mostrando o seu trabalho, já fez história por chegar nessa decisão, pela forma como essa campanha foi construída, e do outro lado o Bangu que necessita voltar para o lugar que nunca deveria ter saído, né? Pela tradição que tem, que é na primeira divisão. Ô João, Bangu e São Gonçalo, Moça Bonita, o primeiro jogo. Na sua opinião, apesar de você ser jovem, camisa pesa numa decisão? Acho que uma decisão envolve ingredientes, né? Como se fosse uma receita de bolo ali, culinária, e tem um peso, claro, a tradição, mas eu acho que ela não decide. Acho que é um peso a favor do Bangu e o peso do São Gonçalo é a própria campanha. Acho que para essa final, Ronaldo, Rian, amigos e amigas, o São Gonçalo tem um leve favoritismo. Tem que confirmar em campo, né? A gente só aqui dá opinião, o trabalho lá de confirmar em campo das equipes. Mas acho que o São Gonçalo tem um leve favoritismo técnico, mas o Bangu, né, com todo esse cenário que o Rian trouxe, toda a tradição do Bangu, não pode ser de maneira nenhuma descartado, né, para essa final. Acho que vai ter muito equilíbrio. Repito aqui, o São Gonçalo Olaria, o segundo jogo, foi totalmente fora da curva do que a gente tem visto no campeonato, especialmente os jogos que envolvem essas equipes que foram bem, né, que se classificaram, ou acho que ficaram brigando ali também pela classificação, são placares mais magros no campeonato. Então vamos certamente conferir uma final bem equilibrada. Daria esse favoritismo leve para o São Gonçalo no aspecto técnico, mas o Bangu também está muito no páreo. Não podemos descartar também o fator campo. O Bangu joga no estádio dele tendo que fazer o resultado. Não é? Apesar de que a decisão vai ser num campo neutro. O São Gonçalo, se eu não me engano, não jogou nenhuma na ilha no campeonato. Eu acho que. Não, acho que não. Eu acho que não jogou, não. Jogou não. Ilha. Não jogou, não. Quem mandava lá era o Petrópolis, no jogo contra o Petrópolis foi em Los Lários, então não jogou não. A Ferg tomou a decisão de levar o jogo para a ilha pelo fato de ser uma final de uma competição que irá apontar aquele que vai lá para cima, para disputar a partir de 20 de janeiro o campeonato da série principal. Então, por que Ilha do Governador? Porque, primeiro, que na parte social da ilha, se eu não me engano, se eu estiver equivocado, vocês, por favor, me corrijam, cabe 5.000 pessoas ali, só na parte social. Né? E as laterais, não está pronta ainda a arquibancada, que vai ter, tanto em frente às cabines de rádio como nas duas laterais. E uma coisa que é importante no futebol, um perfeito gramado, não é? O Marcelo Barros cuida daquele campo com parece um filho para ele. É um gramado perfeito da Ilha do Governador. E outra coisa importante também, as dependências da ilha, tanto vestiário como banheiros para os torcedores. Estrutura, né, de uma forma geral. É uma estrutura que a Portuguesa tem, por este motivo o jogo foi levado para a ilha. Agora eu vou jogar no peito de vocês. Essa mudança de local, quem leva vantagem? Eu começo com você, Rian. Cara, é difícil falar porque, inclusive durante a competição, o Eberson, que é o capitão do São Gonçalo, sempre prezou muito, né, nas entrevistas que ele nos concedia, né, para Cariocão TV, em relação à qualidade dos gramados, como é a característica do time São Gonçalo, aquele jogo de toque mesmo de bola, aquele jogo que distribui, tem uma boa saída de bola, que eles fazem uma saída de bola diferente. O Eberson, ele é meio campista, mas ele retorna para a zaga, joga pela direita ali, naquela saída de 3, ele faz a construção, então é um time que joga com a bola no pé. Então eu acho que é benéfico para o São Gonçalo. E para o Bangu também, porque o Moça Bonita também é um bom gramado. Está em boas condições, a bola rola perfeitamente. Então acho que em questão de vantagem, não. A gente vai ter a vantagem para quem vai assistir. Vai somar ao espetáculo, porque o campo vai fornecer iguais condições, né, para as duas equipes trabalharem o que sabe fazer de melhor, que é jogar a bola. Concorda, João? Concordo, né? Los Lários tem sido a estrutura do São Gonçalo durante o campeonato, mas indo para a ilha a gente tem um up, né? Um plus aí de estrutura, de gramado, sim, de cenário ali para a final. Acho que fica melhor para todo mundo, né? Para as equipes e para quem está acompanhando também, certamente. Se der empate, quem é que leva vantagem? No jogo da ida? É. Rapaz,
Eu acho que o São Gonçalo vai conseguir manter essa estratégia de, no primeiro jogo, jogar um pouco mais... E aproveitar o mando de campo? Exatamente. Não é mando de campo, mas assim, eu digo o seguinte, o São Gonçalo é um time que ao longo da competição se mostrou muito mais eficiente. E aí eu trago essa semifinal como um exemplo claro. O São Gonçalo abre o placar logo nos primeiros minutos, se eu não me engano, 5 minutos de jogo, numa bola parada, e aí depois disso... consegue saber sofrer, né, que a gente fala no futebol, recua um pouco suas linhas, dá a bola um pouco mais para o adversário. O Olaria era melhor no jogo, né, a gente até conversava aqui naquele momento em que estava 1-0, mas o São Gonçalo vai lá e me parece que ele já tem essa confiança. Ó, a gente vai sofrer aqui, mas quando a gente tiver essa bola, a gente vai matar lá na frente. Foi exatamente o que aconteceu. Mais uma vez, uma bola parada. Foram 2 finalizações e 2 gols no primeiro tempo. 2 finalizações no alvo e 2 gols do São Gonçalo. Você acredita, o João, que como disse o Rian, 2 finalizações de bola parada, 2 gols. Você acha que isso é proveniente de treinamento? Olha, o primeiro gol, especialmente, né, jogada de bola aérea. O segundo gol, uma felicidade ali do goleiro do Olaria e felicidade do atacante do São Gonçalo. Conseguiu fazer o gol, mas de fato ali, nesse segundo, foge um pouco do script, né? Mas sem dúvida, especialmente pelo primeiro gol ali, a subida do Antony, né, praticamente sozinho para fazer o gol, faz muita diferença esse treinamento. Eu acho que a gente vai poder acompanhar melhor isso com os gramados em melhores condições. Tanto em Moça Bonita, que tem se destacado por isso também no campeonato e agora lá no Luso Brasileiro. Se a gente botar na balança, o gramado da ilha é bem melhor do que Moça Bonita. Sim. Apesar que joga menos. Bangu é muito exigido, não é, com relação à utilização do seu estádio para jogos das competições da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. O que matou o Olaria foi a falha do goleiro no segundo gol, para você, Rian? Acho que atrapalhou bastante, cara. Atrapalhou especialmente aquele estado anímico dos atletas, né? O time vinha pressionando, criou algumas oportunidades até, na minha concepção, até merecia o empate até naquela altura do jogo, pelo volume de jogo, pela consistência, conseguiu empurrar o São Gonçalo para trás, mas aí, numa infelicidade, acontece, né? Coisas do futebol, o goleiro tá ali para acertar, não só o goleiro, mas os seus companheiros ali em campo vão acertar, vão errar, mas esse gol realmente mexeu um pouco com o estado anímico, o time demorou um pouco para se reencontrar depois do segundo gol sofrido. Arrisco a dizer até que nem se reencontrou mais, porque o time, com uma desvantagem tão grande, você acaba pecando pela ansiedade, querer marcar logo o gol de empate antes de marcar o primeiro, porque você tem 2 gols de desvantagem. Isso atrapalhou um pouco. E o São Gonçalo é um time mais experiente, mais encardido para jogar com essa vantagem, sabe fazer muito bem isso os times do Flávio Tinoco, administrar bem a vantagem. Foi exatamente o que aconteceu. Ô João, o Rian falou administrar bem a vantagem. A maneira de jogar do São Gonçalo facilitou os 2-0. Porque se você, daqui a pouco nós iremos até mostrar o terceiro gol, que foi do Di Maria, um contra-ataque. Quer dizer, ele fez o seguinte, ele recuou o time, vamos sair na boa, nós estamos ganhando de 2-0, pegava a bola, encaixou um contra-ataque, e o Di Maria foi lá, que é um excelente jogador, não é? Fez o terceiro gol, aí matou, aí não tinha mais chance nenhuma. Você acha que essa foi a grande vantagem? A característica do São Gonçalo, ou seja, de jogar, eu não digo por uma bola, que o São Gonçalo durante o campeonato todo marcou 16 gols, sofreu apenas 8. Virou o melhor ataque, né? Virou o melhor ataque. Passou o Olaria. Né? E a defesa está empatada com a do Bangu, 8 gols cada um. Agora o Bangu só marcou 12 gols. Então você acha que este fato do São Gonçalo jogar, eu não digo por uma bola, como dizem hoje em dia, mas o esquema deles é esse, ou seja, se fecha direitinho e tal, e sai no contra-ataque. Você acha que vai ser a dose repetida? Ronaldo, naquele jogo do Olaria tinha uma situação específica da vantagem, né? Que o São Gonçalo já tinha do empate, no caso. Empatou o primeiro jogo em casa e fora de casa e podia empatar de novo, que poderia já se classificaria. Então faz um gol muito cedo. Acho que muda um pouquinho a estratégia ali, que é um time que até tem mais essa coisa de propor o jogo, né? O São Gonçalo também. E aí o contexto da partida fez com que o São Gonçalo adotasse essa estratégia. Não sei como é que vai ser contra o Bangu. Tem um detalhe interessante do Bangu, que não tem sido um bom mandante, né? Apesar da vitória contra o Araruama por 1-0 na semifinal, o Bangu sofreu muito durante o campeonato para conseguir fazer os resultados em casa. Então pode ser um cenário que o São Gonçalo, ciente disso, né,
seja mais conservador no primeiro jogo para tentar, de repente, segurar um empate, uma vitória que seria, né, excepcional para o São Gonçalo e Moça Bonita, e aí sim levar o segundo jogo para jogar lá no Luso Brasileiro de maneira mais confortável, mas é um cenário para a gente ficar de olho também, essa campanha do Bangu um pouco irregular em casa, né? Não, e vale destacar que o São Gonçalo já enfrentou o Bangu e Moça Bonita na Taça Santos Dumont e venceu por 2-0. Claro, era aquele início de campeonato, ainda não existia aquele encaixe do time do Alfredo Sampaio, que sofreu bastante naquelas primeiras rodadas. Verdade. Chegou em certo momento figurar na zona de rebaixamento ali, dentro de uma rodada, combinação, dentro de uma rodada, uma coisa inimaginável, né, para um time do tamanho do Bangu, um clube do tamanho do Bangu. Mas aconteceu, o time acabou encaixando com o tempo e hoje vem de 9 jogos consecutivos sem derrota. Então, o time vem numa crescente bem importante e no momento mais importante do campeonato. Por isso que eu trago esse equilíbrio para essa final. Porque o Bangu teve sim seus momentos de oscilação, mas encontrou um bom caminho ali, especialmente com essa formação tática desse quarteto ofensivo que encaixou muito bem, né? Cristiano Berê, Douglas Lima e o Patrick Magalhães. Então o time conseguiu encontrar um caminho para ser mais eficiente, mais efetivo. Não vinha fazendo. E agora chega na final, tudo se equilibra, né? Justamente por esse momento do Bangu. Nesta final ninguém leva vantagem. Na minha concepção, não. E Não, oficialmente não, e regulamento não. Regulamento não permite, Exato. não tem vantagem. Agora, 2 empates, decisão nos pênaltis. Aí tem muita gente que diz o seguinte, decisão nos pênaltis é loteria. Não é loteria, não é treinamento. Você tem que treinar para ser o batedor oficial. Eu vou ser franco, eu vou dar minha opinião antes de vocês. Eu acho que essa decisão não vai para pênalti, não. Eu acho que vai ser no campo, no tempo normal, vai sair o campeão. O que você acha, Rian? Eu também acredito que sim. Eu acho que pela ambição dos dois clubes, pelos cenários que a gente desenhou aqui, né, já no início desse bate-papo, os times vão buscar a todo custo resolver ali nos 180 minutos, né? Que são 90 da ida e 90 da volta. Eu também estou contigo nessa. Acho que não teremos pênalti, não. Apesar de que uma disputa de pênalti ali também não seria nada mal pro torcedor. Não pro torcedor de São Gonçalo do Bangu, né? Mas pro amante do futebol carioca. Pênalti pro time dos outros, né? Verdade. Você também acredita que não vamos ter decisão dos pênaltis? É claro que é palpite. É palpite, né? Mas eu também confio em jogos com gols. Talvez não o primeiro sempre um pouco mais amarrado ali, mas no segundo jogo, pela característica dos times aqui que a gente tem visto no campeonato, eles vão buscar ali, tentar vencer nos 90 minutos. Cara, especialmente São Gonçalo. Você imagina um time que liderou o campeonato todo, foi bem nas semifinais, chega no último jogo, vai ficar, de repente, ali buscando uma decisão nas penalidades, que aí foge, é treinamento, não é loteria, mas foge totalmente no controle de planejamento de partida, né? Tomara que seja uma final com muitos gols, muita emoção, e a gente possa acompanhar, né, nesses 2 jogos aqui na Carioca TV. Olha bem, esta Série A2, que vai terminar no próximo domingo, aí nós iremos conhecer quem sobe, que só um é que sobe. Ano que vem acho que vão subir 2, mas esse ano só um, para o campeonato de 2026. Esta competição, a Série A2, teve o patrocínio da Loterge. Não é? Os clubes ficaram felizes porque era mais uma fonte de renda para eles, não é? Porque eles encontram dificuldades e a Ferge conseguiu patrocínio forte, que foi a Loterge. Ela fez essa parceria com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. E o Azenclever, cansado, que faz parte da Loterge. É o presidente. É o presidente da Loterge. Não é? Ele vai conversar com a gente e nos dizer se ficou satisfeito, que nós estamos na reta final. Faltam o quê? 2 jogos para acabar. Azenclever, você gostou mesmo da Série A2? Uma parceria que já é sucesso nesse primeiro ano aí do Loterge Cariocão Série A2, onde nós pudemos aproximar a Loterge da sociedade, nós retribuímos à sociedade o investimento aí no esporte, ajudando a ficar de pé esse campeonato que foi o mais disputado dos últimos anos. Na rodada final aí, só o São Gonçalo que liderava aí, que chegou tranquilo na última rodada, foi uma disputa intensa, né? Dentre os 4 classificados até os rebaixados. Hoje aí nesse jogo maravilhoso, que é uma emoção poder participar e partilhar com vocês dessa tarde bonita, desse início de noite aqui no nosso tão lendário Moça Bonita, né? Continuar vestindo aí na vez e também, como fizemos esse ano,
no sub-15 masculino, sub-17, sub-19 masculino, é também, sobretudo, no futebol feminino, sub-15, sub-17, sub-19. Nós trazemos aí, proporcionamos em outras atividades além do futebol, em outras modalidades esportivas, podemos trazer oportunidades de integração, oportunidade de ressocialização e de geração de talentos, que o Rio de Janeiro transpira e respira esporte, está no sangue do carioca, do fluminense, e nós vamos oportunizar esse celeiro de craques que é o futebol carioca. Vem aos estádios, os estádios estão lindos, os estádios estão seguros, vem com a tua família. Precisamos vir prestigiar os nossos jogadores, encher essas arquibancadas e alavancar o futebol carioca. Venha prestigiar o seu time, não só o seu time da Série A1, da Série Especial, mas também o clube da sua cidade, o clube do seu bairro. Venha participar, traga a tua família. Foi o Azenclever Cansado, o presidente da Lotterge, que conversou com a gente. E ele deu uma dica boa, rapaz. A Lotterge vai bancar, vai patrocinar outras competições aqui da federação. É uma ajuda realmente fantástica. Eu até conversava com o presidente Rubens Lopes, que os clubes receberam e irão receber quando ele patrocinar as outras competições. Então senti que o presidente da Lotterge ficou satisfeito com a disputa da Série A2, que sem dúvida alguma, a gente dizia sempre no início, vai ser uma competição duríssima. E olha, eu lembro bem, eu vou levantar uma bola para vocês, eu lembrei que todo início de competição, a gente faz, pode ser aqui, pode ser em outro lugar qualquer, me dê 3 favoritos. Ninguém colocava o São Gonçalo. Ninguém. Colocava quem? América, Bangu e colocava Americano, que também fez um bom campeonato. Olaria também, né? Olaria também. Essas equipes participaram. Eu esqueci da Cabo Friense, que participaram da série principal. Verdade. Então, olha bem, que eu vou dizer aqui, que nós iremos já aos gols, aos jogos, São Gonçalo e Olaria e Bangu e Araruama. E o primeiro jogo que aconteceu na semifinal foi São Gonçalo e Olaria. 3-0 foi o placar. Olha, eu assisti o jogo. Ah lá, os melhores momentos, até saindo aí um gol aí. Foi um resultado assim, até certo ponto para vocês, surpreendente, 3-0 São Gonçalo em cima do Olaria? O gol do Antony aí, ó. 3-0 ninguém esperava, né, Ronaldo? Realmente muito equilíbrio no campeonato, né? A gente vai vendo o gol a falha do goleiro do Olaria, infelizmente para ele, né? Acabou, acho que condicionou, o Ronaldo foi bem nessa, né? Condicionou muito a partida depois dali. Você toma um gol desse, o time se abate um pouco também. Já tinha vantagem do São Gonçalo do empate. João, me permita só um detalhe. Ele reproduziu agora o lance. Ele bateu de maneira inteligente, que ele botou a bola para quicar na frente do goleiro. Ela quica, o goleiro estica a perna, ela bate na perna dele e entra. O Everson bateu bem, ele bateu para a bola quicar no chão e enganar o goleiro. Mas siga aí, ô João. É isso, né? Realmente ninguém esperava esse placar tão elástico, né, do Olaria para cima de São Gonçalo, para cima do Olaria, 3-0 numa semifinal. Depois de um primeiro jogo equilibrado também, né, na Bariri, 0-0, e o São Gonçalo mostrou suas credenciais, né, para essa final do campeonato. Agora, o Rian, marcar um gol numa partida em que o primeiro jogo foi 0-0, já vem para a final. A segunda partida foi uma decisão. Pô, você faz um gol com 3 minutos, isso aí desarticula qualquer adversário, concorda? Concordo, e antes desse gol o São Gonçalo já tinha por si só a vantagem do empate, né, que a gente trouxe. O 0-0 já era do São Gonçalo. E aí com 3 minutos você consegue um gol, né, numa bola parada, que na minha concepção tem esse treinamento, obviamente. O São Gonçalo até repetiu isso muitas vezes ao longo da competição, com esse cruzamento venenoso na primeira trave, esse ataque à primeira trave. O próprio Eberson já fez um gol assim contra o América, o próprio Átila fez um gol assim contra o Bangu. Então você vê que é a repetição sendo praticada em campo, a repetição dos treinamentos, né, funcionando. Então, assim, é um time muito perigoso nessa bola parada e, sem dúvida alguma, esses gols, esse primeiro gol especialmente, desarticulou tudo o que o Marcos Alexandre tinha planejado para a partida, né? Que era ser agressivo nos primeiros minutos, ele mesmo fala isso, só que o time não consegue, acaba tomando um gol muito cedo. E eu só queria dar uma menção honrosa aqui para essa formação do elenco do São Gonçalo, que é um elenco muito homogêneo, cara. Um time, como a gente trouxe, um elenco muito enxuto, e que ao longo da competição perde algumas peças importantes. Foi o caso do Digão, que a gente trouxe, se transferiu para o Amazonas, está jogando lá bem a Série B do Campeonato Brasileiro. O próprio Miguel, que era o camisa 10 da equipe,
estava emprestado pela Portuguesa por questões contratuais, retornou para a Lusa, aqui do Rio. E mesmo assim, as peças que entraram, o próprio Maurício, que é da base, o time acabou encaixando com as peças que tinha. E o time não perdeu a sua essência, continuou mantendo o mesmo estilo de jogo. Então isso mostra todo o mérito que teve o Flávio Tinoco na construção desse elenco. Gostei. Chega merecidamente na decisão. Gostei desse final. O Tinoco mostrou que tem grandes qualidades. Você perdeu 2 peças importantes. Sim. E ele não se apavorou. Ele olhou e pensou uma, pensou outra, que apesar de que quando você tem um time entrosado, você perde uma peça, encaixa outra, mas desde que aquela pode ser até tecnicamente inferior. Mas ele vai jogar, porque o time já está entrosado. Parabéns ao Tinoco. Ele esteve aqui com a gente, é uma grande figura. Não é? Fez um trabalho maravilhoso. Ele merece até ser olhado com mais carinho por outras grandes equipes do futebol brasileiro. Não é? Então, o São Gonçalo, já mostramos aí, ganhou de 3-0, com gols do Antony, o Eberson e o Di Maria. Flávio Tinoco vai conversar com a gente agora. Ele que é o técnico da equipe do São Gonçalo, que vai decidir o título com o Bangu. Primeiro jogo é quarta-feira, 19 horas em Moça Bonita, e o segundo jogo domingo, na Ilha do Governador, no estádio Luso Brasileiro, não é, São Gonçalo e Bangu, às 14h45. Olha o Flávio Tinoco aí com a gente. Quem está de fora não espera uma goleada como essa, até pelo equilíbrio que foram todos os jogos nossos contra o Olaria. Na A2, né, teve um desequilíbrio na Copa Rio, no segundo jogo, mas a gente que trabalha, a gente que se dedica, que estuda muito, né, o adversário, a gente sabe que a gente tem a possibilidade sempre de conseguir, quando a gente consegue ter a eficiência que a gente tem que ter lá na frente. A nossa equipe é uma equipe extremamente consistente atrás, e quando a gente tem as oportunidades, a gente consegue fazer, a gente consegue o resultado como o de hoje. São 2 equipes em crescimento, tanto o Bangu quanto o Araruama, que deu uma arrancada agora nessa parte final. O Bangu, que buscou um equilíbrio dentro da competição, com chegada de alguns jogadores também, se reforçou na parte final da competição. Não tem como a gente escolher, a gente sabe que é uma competição muito cruel, né? Falei para eles na preleção, hoje um se despede. É uma competição esse ano que assim, a gente tem que enaltecer tudo aquilo que a Ferdi vem fazendo, né? A gente fala muito da questão de subir em 2, né? Mas a gente tem que pontuar também a competição que foi, o incentivo, né? Você vê todos os jogos praticamente transmitidos. A gente que está acostumado a estar nessa competição, a gente vê que tem uma atmosfera diferente, né? Parabenizar a Ferdi, não é nenhum tipo de média, porque vocês sabem como que eu não sou assim, é que realmente a gente tem que falar da organização, aquilo que está acontecendo, e que é bom para os atletas, é bom para a gente, o mercado que se abre, e a gente está muito feliz com a vitória de hoje. Agora é descansar, recuperar os atletas, um jogo que exigiu muito da gente fisicamente, tanto o primeiro jogo quanto hoje, e a gente já tem, né, um espaço muito reduzido de recuperação, que a gente consiga recuperar todo mundo o mais rápido possível para a gente fazer um grande jogo no primeiro jogo da final. Em termos de recuperação, como falou o Tinoco agora há pouco, né, o São Gonçalo leva vantagem porque o Bangu jogou depois. Então, horas também não é muita coisa. Não é? Agora, o jogo acabou, 3-0 para o São Gonçalo. Isso aí deve ter repercutido lá em Moça Bonita, porque o jogo do Bangu foi realizado às 5. Não é? Então já tinha terminado o jogo do São Gonçalo. Então o Bangu foi enfrentar o Araruama, que não tem um time bobo, não tem, cresceu muito no final da competição, estava até na zona do rebaixamento e cresceu durante a competição. Foi um jogo disputado, hein? Não foi negócio de o Bangu levar vantagem, nada disso não. O Bangu achou aquele gol, porque o Berê estava ali, apareceu de repente ali, a bola foi e ele esticou a perna e tocou para o fundo do gol. O mais importante é que o Bangu ganhou o jogo por 1-0 e entrou para decidir com o Araruama a final com o São Gonçalo a final do Campeonato Carioca da Série A2. Foi um bom jogo, Rian, esse Bangu e Araruama? Foi um jogo muito intenso, né? Um jogo muito estudado, especialmente no primeiro tempo, porque o Silvestre ele precisava da vitória, né? A vantagem do empate pertencia ao Bangu. Então ele faz uma alteração no seu comando de ataque, ele coloca o Davidson
para jogar, tira o Igor Gomes, então ele dá mais corpo para o seu ataque. Contou também com a volta do Jonathan Dias, que é um zagueiro que estava suspenso no jogo da ida. Então foram 2 mudanças, o time veio com uma postura para ser mais agressivo. Só que quando a bola rola, claro que uma coisa é você planejar, outra coisa é a prática, né? E não aconteceu. O time do Araruama não conseguiu se impor como fez no primeiro jogo lá no Lorival Gomes. O Bangu neutralizou muito bem as ações, especialmente no primeiro tempo. Eu estava de repórter nesse jogo, então eu acompanhei bem de perto ali a movimentação dos técnicos, né? A preocupação muito grande do Alfredo Sampaio em ajustar esse meio campo, especialmente ali com o Mauro Silva, né, na cabeça de área, ele que é o meio campista, para não deixar o jogo do Araruama fluir. Foi exatamente o que aconteceu. O Bangu conseguiu neutralizar o Araruama e quando teve a bola, teve qualidade para conseguir gastar o tempo, né, digamos assim, e ir minando ali aquela ansiedade do Araruama de buscar o ataque. E foi mais ou menos a tônica do jogo. O Bangu neutralizando o Araruama, não deixando o Araruama se criar, né, em moça bonita. E quando teve a oportunidadezinha ali, quando o jogo realmente não tendia para isso, como você disse, ele conseguiu na bola parada resolver o jogo. Mas o Bangu sofreu muito pouco, para ser sincero. O Alfredo conseguiu montar um time, manteve inclusive a estrutura do primeiro jogo, eram os mesmos titulares, manteve os 11 iniciais e conseguiu neutralizar o seu adversário, que no segundo tempo se desorganizou, que era natural, buscando um empate, uma virada, e aí o time avança com méritos para essa decisão, num jogo de xadrez, eu considero que aconteceu. Diferente do que foi lá em Los Lários, né, um jogo que divergiu um pouco mais do que a gente pensava desse equilíbrio. Foi um jogo muito equilibrado, estudado, e que se saiu melhor, o time conseguiu sofrer menos, né, que foi o caso do Bangu. Nós mostramos há pouco lá o gol do Bangu, né, que foi o gol do Berê. Olha bem, essa bola entrava, sei lá. Não sei se ela entrava ou batia na trave, poderia entrar, como podia bater na trave e voltar. Mas estava lá o Berê, que esticou a perna e fez o gol. Eu vou dar destaque a essa reação do Alfredo Sampaio. Ele levanta as mãos para o céu e agradece, aquela coisa toda. Mas tem um detalhe, né? 1-0, ele sabia que o Araruama tinha que fazer 2. E o jogo estava equilibrado. Em algum momento, o João, você notou que teve chance o Araruama de empatar ou não? Ronaldo, acho que teve e o Alfredo sabia disso, por isso é uma expressão de alívio, né? Essa que a gente vê na comemoração do gol. O Araruama teve um melhor momento na partida no final do primeiro tempo e começo um mix de emoções ali, né? Do Alfredo Sampaio, uma oração diferente até. Mas o Araruama não chegou a pressionar o Bangu no sentido de ter muita chance de gol, como bem colocou o Rian. Mas tinha ali uma pressão territorial, rondava a área do Bangu, e é sempre perigoso, né? Você tem um time adversário chegando ali, o gol poderia acontecer, mas o Bangu se portou bem, acabou passando por essa fase mais complicada da partida, e o gol, você falou, no momento certo, né? Vem um gol aí já na segunda etapa, dá essa tranquilidade, muito estampado aí no Alfredo Sampaio, e daí pra frente o Bangu desandou de perder gol. Foram pelo menos as 3 chances aqui de contra-ataque do Bangu no segundo tempo. É porque ele se fechou e saiu no contra-ataque. Aí quase mata. Mas e aí faz 2-0, matava. Matava. Teve muita chance de realmente fazer esse 2-0. O Araruama, psicologicamente, também sofreu um baque muito grande, né? Se desorganizou. Só lá no finalzinho do jogo ameaçou uma chegada mais contundente, mas de fato foi isso. O Bangu neutralizando, o Araruama tentando, mas realmente, depois do gol do Bangu, o time da Arara não conseguiu pressionar. E assim, eu acho que o alívio do Alfredo Sampaio era mais pela circunstância do jogo. 0-0 ele é muito perigoso, porque tava ali 16, 17 minutos do segundo tempo. Se mantém esse 0-0 ali pros 30, 35, os últimos 10 minutos viram um faroeste. Vai e aí, quem fizer o gol, meu amigo, já não dá mais tempo. Pelada quando a gente jogar. Exatamente. O primeiro gol ganha. Exatamente. Eu acho que o alívio dele é mais por isso. Porque se você analisar o jogo em si, realmente o Araruama, na minha concepção, o Araruama não esteve perto de marcar o gol em nenhum momento. Apesar da insistência, do bom trabalho do Silvestre, que ele buscou bastante dentro do próprio jogo, alternativas para que construísse espaços no setor ofensivo, movimentou bastante o Sávio por ali, o Rodriguinho é um jogador muito interessante quando ele carrega essa bola para o campo de ataque, mas o Bangu soube minar essas principais jogadas. Um estudo muito bem feito do Alfredo Sampaio. Então eu acho que o Bangu entrou em campo justamente para isso. Primeiro, não deixar o Araruama jogar,
porque tinha vantagem do empate e depois, se pintasse uma oportunidade de matar o jogo. Foi exatamente o que aconteceu, né? Deu certo a estratégia. Vamos ouvir aquele que fez o gol. O gol que deu a vitória ao Bangu, que é o Berê. O Berê que está com 5 gols no campeonato e pode vir até ser, daqui a pouco nós vamos entrar nesse detalhe, o artilheiro da Série A2. Olha o Berê com a gente aí. Primeiramente agradecer a Deus, né? Como eu falei ali, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil contra a equipe do Araruama, é uma equipe muito qualificada, que sabe jogar com e sem a bola, mas, que nem eu falei, a gente não foi tão bem no primeiro tempo, mas conseguimos acertar o detalhe ali e graças a Deus saímos com a vitória. A gente entrou com um propósito, né, de subir o Bangu. A gente sabia que esse campeonato ia ser um campeonato muito difícil, porque é só um que sobe, né? Mas graças a Deus tá dando tudo certo, passamos por várias dificuldades e graças a Deus agora é focar na final, se Deus quiser a gente vai subir o Bangu pra Série A. A gente sabe que o caminho até aqui foi difícil pra caramba e não vai ser diferente a final. Vamos pegar uma grande equipe, uma equipe que tá junto há muito tempo, temos que tomar muito cuidado, temos que fazer o nosso dever de casa. E bem concentrado, bem comprometido com tudo que o professor vai dizer durante a semana. E não tem muito tempo, né? Quarta-feira já tá aí e no domingo já é o segundo jogo, mas é comemorar hoje até meia-noite, tirar esse peso da semifinal e agora ver o que o professor vai falar durante segunda, terça-feira para preparar para quarta-feira e a gente poder fazer o nosso melhor dentro de campo. Olha bem, se foi o PV conversando com a gente, antes foi o Berê. Olha bem, o artilheiro, por enquanto, é o Rian, que joga no Olaria. O Olaria não joga mais. Então eu fiz um levantamento aqui, estou até aqui na minha frente. Por exemplo, o Berê tem 5 gols, ele vai continuar jogando. Depois tem o Jefferson. Jefferson é o Di Maria, que tem 5 gols também. Aí não tem mais o Bangu, outro tem 2, o Cristiano, mas não, acho que não chega. Mas sei lá, no futebol tudo é possível. Alguém ultrapassa o Rian, na opinião de vocês? Pode ser o Berê, pode ser o Di Maria e para por aí, né? Para por aí. No programa passado você até levantou essa questão. Eu cheguei a falar que achava que o Rian ia segurar essa ponta. Agora eu tenho a humildade de reconhecer que acho que pode pelo menos dividir ali com alguém, porque se tem pessoas capazes ali que mostraram atletas, né, ao longo da competição que podem ser decisivos, principalmente nessa fase, são esses 2 caras aí, né? O Di Maria e o Berê. São os artilheiros de cada time, respectivamente, na competição. O Di Maria teve um pouco mais de dificuldade que o Berê, porque sofreu com lesões ao longo da competição. Teve um problema na lombar, teve um desgaste também no adutor. Então, um jogador que vem passando por esse problema, chegou a ficar de fora de alguns jogos justamente para trabalhar essa recuperação física e cresceu muito, cara. Um jogador que, quando esteve em campo, foi de fato decisivo para a equipe do São Gonçalo. E o Berê também. Como eu trouxe, o Berê ontem mesmo não fez uma grande partida individualmente falando, mas quando foi necessário, ele apareceu no momento certo, estava ali no lugar certo, na hora certa, para empurrar para o fundo das redes. É um jogador muito interessante, a gente falou aqui, jovem, né? Só tem 22 anos o Berê. Então vai ser uma disputa muito interessante. Aí acho que o Rian estava um pouco mais tranquilo ali pensando em artilharia. Acho que ele vai ter que torcer agora. Vai secar. Vai ter que dar uma secada aí, porque são fortes candidatos aí o Berê e a Di Maria, pelo menos empatarem ali, né? Ô João, você acha que domingo acabou? Não vamos falar aqui quem vai ser o campeão, porque aí é adivinhar. Você acha que o Berê e o Di Maria têm possibilidade de sair para um grande clube? Acho que tem. Grande clube que a gente fala, a gente pensa logo em Flamengo, Fluminense, Botafogo, vários. Eu estou dizendo em participar de uma Série B. A gente tem o exemplo do Digão, né, que estava no São Gonçalo, está na Série B do Brasileiro com o Amazonas. Acho que sim, acho que o Berê tem mais potencial pela idade, né, Rian e amigos. É mais jovem, os clubes acabam acreditando mais ali, né, de ter mais tempo até para maturar, para errar e acertar. Acho que são 2 grandes destaques dessa competição, o Rian também, artilheiro do Olaria, do campeonato até agora. São 2 nomes aí que acho que quem precisa se reforçar aí nessa reta final do ano, com a janela aberta ainda, tem Série C rolando, Série B rolando do Brasileiro, tem outros campeonatos regionais também no segundo semestre. Pode ser boas opções aí para essa reta final do ano. Olha bem, neste finalzinho de programa, quero mandar um abraço para a Rosália Farage, que também ajudou aqui na produção. Grande Rosália. Da produção do programa. Neste final de programa eu vou jogar vocês na parede aí. Vou começar com você, João. Bora. Teu palpite pro jogo de quarta-feira, Bangu e São Gonçalo em Moça Bonita.
Palpite pra quarta-feira? É. Então você vai pedir domingo campeão pro Rian? Agora eu fiquei tranquilo. Pra quarta-feira acho que dá um empate. Empate. Empate, magrinho, sem gols. O Rian, ele ficou em cima Aí do... tu facilitou pra ele, pô. Ele ficou em cima do muro? Ficou em cima do muro, pô. Total, jogou a resposta toda pra mim, pô. Vou falar do jogo de ida também, que eu não sou bobo. No jogo de quarta-feira, eu também acredito no empate. Eu acho que vai ser um jogo mais estudado, justamente por ser um duelo de 180 minutos. Os primeiros 90 justamente são utilizados para esse estudo maior, especialmente pelo lado do Bangu, que já passou por essa experiência de ser derrotado pelo São Gonçalo em casa. Tudo bem que era um outro momento da competição, era início, né, do campeonato, da Taça Santos Dumont, mas são os mesmos jogadores. O Bangu se reforçou, 2 ou 3 jogadores chegaram mesmo ao longo desse percurso, mas o São Gonçalo é aquele mesmo time ali. Então vai rolar um estudo maior, né, para saber onde o Bangu precisa melhorar, onde ele precisa ajustar. Como o Ronaldo trouxe bem ao longo do programa, o Bangu ajustou a sua defesa, é a melhor defesa entre as equipes que estão vivas aí junto com o São Gonçalo. Os dois só sofreram 8 gols, né? Então o time sofre poucos gols, ajustou bastante o seu setor defensivo com essa dupla de zaga, Daniel e Jean, encaixou muito bem. Depois, com a chegada do Celcinho e Cristiano, fortaleceu ainda mais as laterais, né? O Celcinho, experiente jogador, no lado direito, e o Cristiano no lado esquerdo. Então o time encaixou defensivamente. O Bangu é um time difícil de sofrer gols, né? Principalmente depois dessa segunda metade da Série A2. Então vai ser um jogo bem brigado ali. Eu acho que eu tô com o João. Eu acho que um 0-0 pode acontecer nesse primeiro jogo. Pode acontecer. Tem grandes possibilidades de acontecer. Só lembrando que a primeira partida decisiva entre Bangu e São Gonçalo acontece quarta-feira. Esse jogo vai ser 19 horas no campo do Bangu. Quarta-feira, a primeira partida. A segunda vai ser disputada domingo na Ilha do Governador, às 14h45. Então, acaba domingo, deixa eu ver aqui, 14, 15, 16, 5 horas da tarde, a gente já sabe quem vai subir para a série principal. Quero agradecer a você, Rian Gomes, pela sua participação brilhante, como sempre. A você também, meu caro João Oliveira, magnífico, sempre com as informações precisas, comentários muito importantes dos dois. E nós estamos completando na área A2, só a série A2. Segunda-feira estaremos aqui de volta com o campeão da série A2 e com aquele que vai subir para a série principal. Um forte abraço a todos e até a próxima.